Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o senhor Lodemar Schlemper. Ele integra a Igreja Missão Evangélica União Cristã. Prazer tê-lo aqui no programa Nossa Gente. Uma satisfação imensa, obrigado pela oportunidade de podermos saudar os ouvintes da TVL. É um grande privilégio poder compartilhar um pouco da história da minha vida com os nossos ouvintes. Eu costumo conversar com os meus entrevistados buscando a sua origem, né? Sim. Uns nasceram aqui, se criaram, fizeram a história dentro da cidade de Blumenau, outros foram adotados ou adotaram a cidade. Onde é que o senhor se encaixa? Bom, eu nasci em Rio do Sul, a 100 quilômetros daqui. Vivi toda a minha infância em Rio do Sul. Até meus 19 anos eu vivi em Rio do Sul. Trabalhei nesse período. O meu primeiro emprego foi recepcionista no Grande Hotel em Rio do Sul, que hoje não existe mais. Não sei se deixou de existir por causa de mim, mas enfim, o Grande Hotel deixou de existir. E mais tarde trabalhei no Bamerindos, na época o Bamerindos, trabalhei um período ali. E aí eu fiz uma pausa, porque eu fui fazer 2 anos de teologia e voltei depois, trabalhei 2 anos na empresa Walter Schmidt, em Rio do Sul. Então vamos por parte. Sim. Vamos começar lá na sua infância. Sim. Rio do Sul é uma cidade e era um polo regional muito forte. É verdade, Rio do Sul é uma cidade bonita. Na verdade, na minha avaliação, Rio do Sul cresceu depois das enchentes de 83 e 84. Claro, era um polo forte ali no Alto Vale, mas pelo que eu observo, claro, eu não morei mais em Rio do Sul, desde 1976 saí de Rio do Sul, mas pelo que eu observo, depois da enchente, Rio do Sul teve um desenvolvimento surpreendente. É uma cidade bonita, o comércio forte, bem industrializado. É uma cidade que eu gosto. Porque é uma cidade que se desenvolveu bem. Lodemar, a família trabalhava em que atividade lá? Eu venho de uma família muito pobre. O meu pai, ele inicialmente era agricultor, mas ele veio morar na cidade como operário e trabalhou numa madeireira. E ali ele ficou doente, ele teve problema de asma e se aposentou relativamente novo ainda. Mas a aposentadoria era insuficiente para manter uma família de 7 filhos. Nós éramos 7 filhos. Porque naquela época as famílias eram numerosas, Eram numerosas, exato. Muito mais do que 7, inclusive. E assim que meu pai teve condições, ele foi trabalhar como zelador e coveiro da Igreja Evangélica Luterana em Rio do Sul. Eu vivi ali, no lado da Igreja Luterana, por 13 anos. Puxava o sino de manhã às 6 horas, de meio-dia, às 12 horas e 18 horas. E na época o sino era assim um referencial para a cidade, né? As pessoas se orientavam pelo bater do sino, então era uma coisa bem... E ajudei muito meu pai também, já como garoto de 8, 9, 10 anos, também no cemitério, onde eu sei o que é o trabalho do cemitério. Agora, chama a atenção do sino, porque as pessoas se baseavam, inclusive, para saber a hora certa pelo badalo do sino, né? Exato. Isso era o referencial para quem ia trabalhar de manhã, levantar, porque logo começava o emprego, né, de meio-dia. Era bem interessante na época, quando acontecia de a gente perder a hora, que não batia o sino, havia reclamações. As pessoas reclamavam que o sino não era batido, porque fazia parte da expectativa das pessoas, do dia a dia. Pois é, o anúncio de uma celebração religiosa, um anúncio de morte, né? Sim. Não sei na cidade, mas no interior Sim. Era feito dessa forma, né? Sim, quando falecia alguém, durante o dia a gente puxava o sino anunciando, e tinha 2 sinos. Quando se tratava da morte de uma criança, era um sino que tinha um timbre diferente do outro. E as pessoas na cidade conheciam isso. Então, durante o dia, de repente, batia o sino, as pessoas sabiam, faleceu alguém. Né? E também na hora do enterro, quando o cortejo ia chegando, a gente puxava o sino e tal, e as pessoas então sabiam que está acontecendo o enterro na cidade. Então, o senhor se especializou um pouco nessa área, né? Especializei nessa área, sim. Bom,
Claro, seus estudos, então, foram todos ali mesmo, na cidade de Rio do Sul? Eu fiz o primeiro grau em Rio do Sul, o segundo grau ali também. E quando eu completei 18 anos, eu tinha 18 anos e meio, eu era um jovem muito rebelde. Eu tinha um relacionamento muito ruim com os meus pais. Eu não queria me submeter à orientação dos meus pais. A minha vida de adolescente era uma vida muito rebelde. E foi então que eu vim quase que forçado, para agradar um amigo do meu pai. Eu vim no encontro de jovens que aconteceu aqui em Blumenau. E nesse encontro de jovens ali, a minha vida teve uma virada total. Quer dizer que o senhor tocava o sino, trabalhava lá para a igreja, ajudava o pai, inclusive nos atos fúnebres? Porque na época era a família que estava sempre à disposição do trabalho na igreja. Sim, ali, né? sim. Mas o senhor não era muito de frequentar a igreja, na adolescência, na juventude? Eu tinha que ir, porque tinha que puxar os sinos, eu tinha que ajudar o meu pai ali, né? Mas aquilo para mim era uma obrigação que não significava nada, absolutamente nada. Mas na questão de ir a um culto, por exemplo, o senhor ia de própria e livre vontade ou ficava... Não, eu não ia de livre vontade de maneira alguma. Eu ia porque a gente tinha que bater o sino no início do culto e no final do culto. E quando dava um jeito, eu batia o sino e saía, no final ia lá puxar o sino de novo. Então esse encontro, foi aqui em Blumenau esse encontro? Foi aqui em Blumenau. O que aconteceu que o senhor mudou de uma hora para outra assim? E para melhor, né? Sabe, Minosso, para mim a Bíblia, como é para muita gente, a Bíblia é uma coisa toda estranha, antiquada, eu não entendia. Meu pai era muito chegado a uma vida de fé, mas eu não tinha interesse nenhum. E para mim a Bíblia era uma coisa totalmente ultrapassada, não me dizia nada. E claro que a gente vai vivendo a sua vida, na sua rebeldia a gente também vai dando as suas cabeçadas na vida, embora que a gente não admite. E aqui em Blumenau, quando cheguei aqui naquele encontro de jovens, eu vi um depoimento de um jovem que contou assim da vida dele, como a vida dele estava totalmente sem rumo e como de repente ele acordou para a palavra de Deus e aquela palavra de Deus fez a diferença na vida dele. Eu conheci a vida dele e aquilo me marcou e aquilo não soltou mais a minha vida. Eu tomei o propósito naquele dia, uma vida assim eu preciso. E aquilo mudou completamente a minha vida. E uma avaliação posterior surpreendeu o senhor nessa mudança? A família, como é que encarou isso? Foi assim muito emocionante. Quando, 3 dias depois desse encontro, na época eu era bancário, eu trabalhava no Bamerindos, quando eu de manhã levantei, fui tomar café com os meus pais, coisa que eu nunca fazia, e eles já se surpreendiam, porque o horário bancário era mais tarde. Na verdade, eu só dormia em casa e acordava e saía quando eu bem entendia. E quando eu cheguei naquela manhã na mesa, e eles já se surpreenderam, eu disse a eles: olha, pai, eu quero pedir perdão para vocês. Eu causei muita tristeza para vocês, eu quero dizer a vocês, eu tomei uma decisão, eu entreguei a minha vida a Cristo, como a gente chama na teologia, eu me converti. E eu quero, a partir de hoje, viver uma outra vida, eu preciso da ajuda de vocês. Foi emocionante, eu nunca vou esquecer o choro, as lágrimas, o soluço do meu pai e da minha mãe naquele momento. E realmente foi a grande virada na minha vida e eu nunca me arrependi disso e aí começou a se delinear um novo caminho na minha vida. Lodemar, o senhor disse que é de uma família de 7 irmãos. Sim. Os outros irmãos também viviam nessa rebeldia ou já eram mais centrados, mais seguindo o caminho dos pais? Nós éramos 7 irmãos, éramos 4 homens e 3 moças. Dos meus 3 irmãos, os meus 3 irmãos seguiram um caminho totalmente oposto. Tanto que o meu irmão mais velho, que infelizmente já não vive mais, quando eu tomei o propósito de fazer teologia, trabalhando na época na Walter Schmidt, uma empresa muito boa, onde a gente era bem remunerado, ele me deu uma bronca enorme e não entendeu jamais, né, que eu
optassem por esse caminho que eu segui. Né? E os outros 2 irmãos, eles não eram chegados à palavra de Deus. Né? Mas o senhor, quer dizer, buscou esse diferencial da vida muito jovem, o que não é comum, né? Não é comum, não é comum. Mas graças a Deus, sabe, eu desde então tive a oportunidade de acompanhar muita gente. E tenho trabalhado também com muitos jovens. E eu digo sempre, o jovem que a gente consegue cativar e consegue mostrar para ele que a palavra de Deus faz a diferença na vida, isso é uma coisa extraordinária que não dá para mensurar o que Deus faz. E a questão da Bíblia, na vida de uma pessoa, Minosso, é algo que não dá para a gente colocar na cabeça de alguém. É quando a pessoa, de fato, se aquieta e para ouvir, e para refletir sobre a palavra de Deus, e não só toma conhecimento intelectual disso, mas toma um propósito, eu quero aplicar isso na minha vida. Você vai ver que a vida vai mudar. É uma experiência, que extraordinária. É uma experiência extraordinária. Eu sempre digo, eu hoje como pastor que eu sou a pessoa mais feliz naquilo que faço. Porque eu tenho visto famílias, vidas serem mudadas de uma maneira extraordinária, onde pessoas de repente param para refletir e pensar a partir da palavra de Deus, onde pessoas tomam o propósito, eu quero isso para a minha vida, e Deus é real, não é uma ideia, Deus é real, Ele veio a esse mundo através de Jesus Cristo. Naquele encontro que o senhor teve de jovens, chegando na casa dos 20 anos de idade, aí mudou, como o senhor disse, a sua vida. A partir daí o senhor procurou a buscar uma evolução no conhecimento da Bíblia, seguir essa ideia até onde o senhor chegou hoje de pastor. Quer dizer, não bastou acordar para uma nova realidade, o senhor buscou algo mais? Com certeza, né? Então aconteceu, quando eu tive essa experiência, que para mim, eu quero também dizer, essa experiência na vida de outros é diferente. Na minha vida foi uma coisa quase que instantânea, que acordei para o mundo novo. Tem outras pessoas que vão entendendo, vão compreendendo, a história de cada um é diferente. Mas na minha vida foi assim. E quando eu tomei esse propósito e percebi que aquilo faz sentido, aí eu priorizei absolutamente toda a programação da minha vida. Para buscar a palavra de Deus, aí eu participava de corais, era grupo de jovens, era estudo bíblico, era culto. Eu tinha todo dia uma agenda que é relacionada com a palavra de Deus. Além do que, eu li muitos livros, encontrei novos amigos, a gente tinha um grupo de jovens que me dá saudades, um grupo que a gente teve na época em Rio do Sul, onde a gente tinha uma unidade, a gente se encontrava e gente assim centrada, não, o que vamos fazer hoje? Para onde? A quem vamos visitar? E visitávamos pessoas idosas, íamos, em Rio do Sul tem o Lar da Criança, íamos lá, onde a gente pensava que podia ser útil, lá a gente estava. Lodemar Schlemper, ele é pastor, é o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente. O programa faz um breve intervalo e logo, logo estaremos de volta. Até já. Ele tinha um sorriso irônico. O rosto era meio redondo. Dos olhos eu lembro bem. Ele tem um olhar forte. Nós vamos buscar esse elemento. É esse cara. Você tem certeza? Identificar os criminosos da internet não é simples. Acesse www.denuncie.org.br e saiba como se proteger. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. O meu entrevistado hoje é o pastor missionário Lodemar Schlemper. Missionário ou pastor? Ou os dois? Nós nos designamos missionários para nos diferenciarmos dos pastores da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Por quê? Nós somos, como missão evangélica, um trabalho
autônomo no âmbito da ISLB, que é a Igreja Evangélica Confissão Luterana no Brasil. Então, via de regra, nós nos chamamos de missionários para haver essa diferenciação, quem atua na Igreja Luterana e quem atua na MIU. E qual é que é essa diferença da doutrina lá da Igreja Luterana para a Missão Evangélica União Cristã? Na verdade, diferenças doutrinárias nós não temos. Nossa doutrina está baseada na doutrina da Reforma Luterana e nós viemos do ramo do pietismo alemão. O pietismo alemão é um grupo que nasceu dentro da Igreja Luterana, liderado por um pastor no ano de 1670, 150 anos mais ou menos depois da Reforma, preocupado com a espiritualidade da Igreja. E Spener, que era o pastor na época, ele dizia: nós precisamos ajudar as pessoas a entenderem a Bíblia no seu dia a dia, a entenderem que fé não é só cumprir algum ritual na igreja, mas um comprometimento de vida. A fé, ela quer se refletir em todas as áreas da vida do ser humano. E aí, então, ele reunia as pessoas, além do culto, para estudarem a Bíblia, fazer estudo bíblico, e dali surgiu um amplo trabalho com crianças, e toda essa segmentação do trabalho com jovens, esse cuidado para as diversas faixas etárias. Porque vocês têm aqui o templo, né? Vocês, é independente, digamos assim. São doutrinas parecidas, mas cada um tem um caminho. Exato. A forma de trabalho é um pouco diferente, né? As ênfases são um pouquinho diferentes, não o conteúdo, mas as formas, a ênfase do trabalho, né? E nós temos aqui o nosso templo, aqui acontece também casamentos, os sacramentos, batismo, Santa Ceia, tudo isso nós realizamos, né, em concordância com a Igreja Luterana. O templo fica aqui na rua Antônio da Veiga, né? Exato. Uhum. Na região central. Né? É aqui na região central. Aqui essa área foi adquirida em 1936. Na época era a Estrada da Madeira aqui. Né? Então, mais tarde foi construída a rua Antônio da Veiga. E hoje, então, nós temos esse patrimônio aqui que é muito útil para as nossas atividades. Como é que se diz? São fiéis, são membros que participam aqui? Nós somos todos membros da Igreja Luterana, né, que se reúne aqui através da Missão Evangélica União Cristã. Bom, aqui nasceu Serene, por exemplo. Sim. Uhum. O Serene é uma história que começou, na verdade, antes do Serene, ainda o Bom Amigo. O Centro Cristão de Assistência Social Bom Amigo, a nossa creche lá na rua José Deque. Ali, nos anos 83 e 84, com a enchente, as duas enchentes que devastaram a cidade na época, a prefeitura havia disponibilizado uma área ali perto da Walter Schmidt ali, para acolher pessoas que perderam tudo. E a missão evangélica, na época, recebeu muitos recursos do exterior para ajudar pessoas. E assim nós construímos casas e ajudamos pessoas ali se estabelecerem e a encontrarem uma nova existência. E dali surgiu um contato com as famílias, foi feito trabalho com crianças, logo se percebeu que durante o dia muitas crianças estavam lá, abandonadas na rua, porque os pais tinham que trabalhar, não tinham recursos. E isso fez com que a missão evangélica começou a se preocupar em dar um atendimento para essas crianças. E aí nasceu a ideia da creche, para acolher essas crianças durante o dia e tirá-las da rua. E pais de crianças ali eram alcoólatras. E em função dessa realidade, então, o obreiro que estava na época aqui, antes de mim, Euler Westphal, um grande amigo meu também de Rio do Sul, por sinal, ele teve um olhar para isso, acolheu pessoas aqui em cima da igreja, e aí chegou a ter 20 pessoas aqui, né? E pessoas vinham pedindo ajuda, e a partir dali, então, a direção da missão evangélica disse: nós temos que fazer alguma coisa por isso. E aí, assim surgiu o Serene, lá numa situação bem precária, mas foi uma história grande que Deus fez ali. E hoje é uma realidade, né? É uma realidade. Hoje o Serene tem 5 centros de internação, né? Tem 4
masculinos, que é Blumenau, Palhoça, Lapa e São Bento do Sul, além de um centro feminino em Ituporanga, né, que há um propósito de fazermos um centro feminino em Blumenau também, né, dentro das possibilidades. Em Blumenau só tem esse templo aqui? Não, nós temos aqui o templo aqui. Nós temos também ali junto ao Bom Amigo, nós temos também um trabalho no bairro ali, na Escola Agrícola. E também temos um pequeno trabalho na Rua Guilherme Perner, lá na Água Verde. Mas em Blumenau, além da Itopava Central também. Onde imagino que no estado, no país também tem. Sim. Nós temos a nossa atuação em algumas cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Temos um pequeno trabalho no Paraguai também. E desde uns 5 anos nós temos 2 trabalhos no Mato Grosso do Sul. Bom, aqui o pastor casa, tem família, normal? Sim, eu tenho minha família. Eu sempre digo Blumenau, assim, é uma história especial na minha vida. Aqui em Blumenau mudou a minha vida. Aqui em Blumenau eu conheci a minha primeira esposa, com a qual casei em 1980, depois de concluir os estudos na Alemanha. Eu estudei na Alemanha. E nós daí fomos atuar em Ijuí, no Rio Grande do Sul. Tivemos 3 filhos. Saímos de Ijuí e fomos para Jaraguá do Sul, onde trabalhamos por 8 anos. E aí a diretoria nos transferiu para Blumenau. E quando chegamos em Blumenau, em janeiro de 97, começamos um trabalho que frutificou. Foi um trabalho muito impressionante que Deus nos deu aqui. Houve um crescimento muito grande do trabalho. E em agosto de 97, foi diagnosticado um melanoma no couro cabeludo da minha esposa. E aí seguiu-se um tratamento muito difícil, com 3 cirurgias. E ela veio a falecer em novembro de 98. 1 ano e meio depois de nós estarmos aqui, eu perdi minha esposa. Fiquei com 3 filhos, a menor tinha 9 anos, a do meio tinha 13, o menino tinha 16. Foi um tempo muito difícil. Foi assim, em meio a grandes alegrias no trabalho. Por isso eu digo Blumenau, a experiência em Blumenau foi a experiência mais dura da minha vida, onde eu perdi a minha esposa, que era uma companheira excepcional. Eu sou muito grato a Deus, a gente tinha uma vida muito agradável no casamento e éramos felizes. E por outro lado, Blumenau foi um período muito especial no meu ministério. E 2 anos depois, em 2000, eu casei novamente. Então, hoje eu sou casado, não tive mais filhos, meus 3 filhos estão casados, todos eles estão integrados também na comunidade, uma com o seu marido em Joinville e os outros 2 aqui, tenho alegrias. E esse seu ministério em Blumenau rendeu, inclusive, na Câmara de Vereadores, por indicação do vereador Mário Hildebrand, o título de cidadão blumenauense, né? Pois é, isso para mim foi uma surpresa muito grande. Sabe, o trabalho da gente não visa honrarias. O trabalho da gente é um trabalho de se doar, de servir, de fazer diferença levando a palavra de Deus. E não era esse o propósito, e quando o Mário veio, no ano passado, ele veio e disse, olha, Mário, nós te indicamos lá na Câmara de Vereadores, eu não sabia absolutamente nada disso, e você foi aprovado para receber o título de cidadão honorário de Blumenau. Eu me senti, obviamente, lisonjeado, mas nunca tinha esperado isso, não. Bom, o senhor dizia que estudou, né, e é preciso se preparar. Sim, claro. Buscar conhecimentos dentro da teologia, porque ministrar a palavra, o embasamento bíblico, tem que conhecer um pouquinho, tem que pelo menos saber interpretar para passar essa mensagem. Exato. Né? Exato. O senhor estudou só nessa passagem breve pela Alemanha ou fez outros estudos aqui no Brasil? Sim, eu fiz aqui no Brasil 2 anos de teologia no antigo Instituto Bíblico Mato Preto, uma escola bíblica que a Missão Evangélica mantinha em São Bento do Sul. Hoje é a Faculdade Luterana de Teologia. E ali eu tive 2 anos de preparo. E aí eu tive uma bolsa da comunidade alemã
que me proporcionou a oportunidade de estudar na Alemanha, o que foi uma experiência muito, muito boa. Estudar num seminário que tinha, na época, já 230 missionários no exterior. Então, esse convívio com esse pessoal, o conhecimento bíblico e as diversas matérias também, línguas, grego, hebraico, abre um horizonte para a gente entender melhor o sentido da palavra de Deus. Agora eu queria aproveitar esses 2 minutinhos que nos restam do programa para falar de uma coisa que o senhor gosta, nós gostamos, né? Que é a beleza natural. E aqui ao fundo, como parte integrante do nosso cenário, estão algumas orquídeas que o senhor está cultivando, né? Sim. Essa é a sua diversão, o seu prazer também? Ah, sim, esse é um hobbyzinho que eu tenho, né? Eu gosto muito de cultivar orquídeas, não tenho lá muita experiência, porque é uma coisa quando você compra uma flor, é outra coisa quando você vê a flor brotar, quando dá o botão e ela vai abrindo, você vai cuidando. Eu costumo, pelo menos 2, 3 vezes por semana, dar uma passadinha, dar uma olhadinha, ver se está, ver se não tem algum inseto, alguma coisa que está... Né? É uma alegria muito, muito grande, né? Porque é uma flor muito bonita, mas delicada, né? É delicada, sim. Mas o cuidado não é tão exagerado, né? A gente só precisa ter um lugar onde ela esteja bem colocada, onde ela possa crescer, tendo luminosidade e todas as necessidades que ela tem, está ali, num bom ambiente, vai embora. Pois é, o senhor cuida aqui, né, nesse ambiente de casa, da igreja, ou participa, porque tem aquele encontro do pessoal que trabalha com orquídeas, né? Ah, não, aí eu não tão longe eu não. Mas já vou, visitou não, né? aqui? Acontece já no Parque Vila Germânica? Exposições da Vila Germânica, eu admiro flores, gosto de flores, né? Antigamente eu também cultivava um pouco de rosas, no Rio Grande do Sul principalmente, mas não dá para a gente fazer tudo, né? Mas eu gosto de flores, gosto da natureza, é algo maravilhoso que Deus criou e que a gente pode se alegrar nisso também. E o senhor continua firme aqui no seu trabalho, ou já está aposentado? Olha, eu pelo INSS eu já estou aposentado, mas eu ainda tenho a alegria de trabalhar e pretendo, se Deus o permitir, ainda trabalhar alguns anos. Porque, na verdade, como pastor, a gente não se aposenta. É impossível você parar de trabalhar. Tem algumas culturas, como a oriental, por exemplo, onde a pessoa, quanto mais experiente fica, mais útil ela é para a sociedade. Isso também existe. A gente adquire uma experiência nesse campo, porque o nosso trabalho é um trabalho que visa a pessoa. A gente trabalha com pessoas. E aí entra a experiência que faz a diferença. A experiência, né? A orientação, o aconselhamento. Eu tenho muitas horas de aconselhamento, quase que diário, pessoas que vêm buscar orientação para suas vidas. E é um privilégio muito grande a gente poder servir as pessoas e ajudar naquilo que a gente pode. Lodemar, eu te agradeço. Foi um prazer, hein? Foi um grande prazer, né? Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu queria, sim, dizer um versículo bíblico que marca a minha vida. Isso, assim, sintetiza, é um resumo de tudo aquilo que eu sinto depois de 35 anos de ministério. O Salmo 40, versículo 5 diz: são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Se eu fosse contar para vocês aqui a histórias que Deus me deu a vivenciar nesses anos, eu falaria sem parar, porque eu sou muito feliz e grato. Eu sei que Deus é real para cada ser humano que o busque com sinceridade. Deus se revela e a vida muda. Eu desejaria que o nosso mundo se abrisse mais para a palavra de Deus. Não haveria tanta violência, não haveria tanta criminalidade, não haveria tantos filhos abandonados, não havia tanta prostituição, a desgraça em nossos dias, a corrupção que corrói a nossa sociedade. Tudo isso é um sinal de que as pessoas não conhecem mais a palavra de Deus. E há tempo para conhecer. Lodemar Schlemper, pastor, missionário, foi o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que vai ficando por aqui. Eu te convido para seguir acompanhando a programação da TVR. A todos,
Um grande abraço e até a próxima.